Segundo informações do jornal Metrópolis, o Ministério da Gestão e da Inovação firmou um contrato de 328 milhões de reais com a Esplanada Serviços, uma empresa de terceirização investigada pela Polícia Federal e pela CGU por suspeita de fraudes em licitações do governo federal. O governo abriu a licitação para contratar 1.216 funcionários terceirizados para 12 ministérios. O certame, o contrato, não usa certame, o certame, quem que sabe que é certame? Ninguém sabe que é certame, né? A licitação contratada é considerada uma das maiores do setor nos últimos anos. O prazo do contrato é inicialmente de 3 anos, podendo ser prorrogado por até 10 anos. E de acordo com o jornal Estado de São Paulo, o governo Lula garante uma renda extra. Não bastasse contratar essa empresa investigada pela PF, o governo Lula está garantindo uma renda extra para 323 aliados seus, que ele nomeou para conselhos de estatais ou de empresas privadas, das quais a União é acionista. Esses cargos rendem remunerações apenas pela participação em reuniões dos colegiados realizados periodicamente. Com os adicionais, os valores dos contra-cheques podem chegar a mais de 80 mil pratas, meus queridos, 80 mil reais. O benefício chega a ministros, secretários, executivos, chefes de gabinete, assessores do Palácio do Planalto, servidores comissionados, dirigentes do PT, ex-parlamentares do partido e até apadrinhados do Congresso. E o aposentado continua no saleiro entupido. Por isso que eu defendo a privatização de todas as estatais, que já começaria reduzindo esse volume de cargos. Agora, é claro, o governo é acionista, por exemplo, da Vale, ele indica pessoas para a Vale. Ele é acionista da Eletrobras, ele indica pessoas para a Eletrobras e assim por diante, né? O ideal é que o governo não fosse acionista de nada. O governo tem que ser empresário. O governo tem que tratar de segurança, educação, saúde, programa social com porta de saída, né? Agora, o governo empresário só atrapalha e fica nomeando pessoas para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eles convidam políticos para assumirem cargos em ministérios, secretarias e acham que o salário é insuficiente. E como é que eles bulam o teto? Tem um teto, cerca de 35 mil reais é o teto que as pessoas poderiam ganhar no funcionalismo público. 40 conto. 40 já está? 40 mil. O que eles fazem? Nomeia como conselheiro de administração uma reunião por mês, ganha mais 80 mil reais. Às vezes uma a cada 2 meses. Exato. A Aniele Franco, né, que tem um currículo que se resume a irmã da Marielle. O que você acha que a Aniele não falou? Xandão, eu autorizo, quando ele pôs o Chiquinho Brazão para fora, né, da cadeia. Mandou o Chiquinho Brazão para domiciliar, a Aniele ficou bem pianinho, porque além do salário de ministra, quarentinha, ela ganha mais quase quarentinha para ser conselheira de uma metalúrgica. Uma pessoa que tem no currículo irmã da Marielle é conselheira de uma metalúrgica. A metalúrgica estatal Tupi. Aí você vai me falar o quê? Que ela entende de levar ferro até em Tupi? Não entende. Então não podia ser conselheira, né, Bianca? E pode ser cumulativo, hein? E, gente, ó, aqui, ó, é chocante porque são 300... Levar ferro cumulativo? Não, nós levamos por ela. Quando ela recebe. 323 aliados. Para pensar, 323 aliados. É aquela coisa de agradar e fazer amigos e fazer com que mais dos companheiros ganhem poder e continuem ali com seus benefícios, continuem apoiando esse desgoverno, continuem apoiando esse regime e veja que com 80 mil ao mês, o trabalhador, a gente acabou de falar do valor do aposentado e aqui esses caras eles estão com 80 mil ao mês. Então cadê aquela coisa, né, de distribuir para os pobres e fazer a verdadeira, né, o comunismo que seria para, né, que repartir
os bens, tirar dos ricos, porque estes são os ricos, gente. Estes são os ricos que estão cada vez mais ricos e o pobre, como diz aquela música, né? O pobre cada vez fica mais pobre e esse é o nosso Brasil. Quem não enxerga é porque está sendo conivente, está sendo cúmplice de alguma forma, porque até é para aquele que votou nesse governo, você que ingenuamente, acreditando na Globo, acreditando nos jornais que você assistia, você foi levado, você precisa agora despertar e falar, não, eu me arrependo, né, foi um erro e não vou mais fazer isso, porque não tem como, senão o Brasil já está ladeira abaixo. Mais que isso é fundo do poço, se é que já não estamos no fundo do poço. Aí tem uma situação pior, né? Foi questionado, né, porque as pessoas que estão ocupando cargos não entendem. Tem uma que ela é assessora de imprensa e hoje ela está no conselho de uma empresa naval militar. Aí perguntaram assim para ela, qual que é o entendimento dela? Aí o presidente fala assim, não, a diversificação dos conhecimentos ajuda nas decisões do conselho. Pô, gente, pelo amor de Deus. E outra, esse valor você pode ser conselheiro de 2 empresas e acumular os 80 mil e tirar 160 mil. Nossa, então se tivesse 2 estatais, a Tupi e a Joá, eu ia pedir para ser conselheiro das 2. A levar ferro até em Tupi, levar ferro até em Joá. Eu não vou citar não, mas tinha um ministro do STF que tinha a esposa que estava em 2. É? É. Na Tupi e na Joá? Não sei. Tinha ou ainda tem? Não tenho certeza se hoje eu não sei se tem, mas que ter tava, tinha. Que ter toda, na verdade. Né? Estava. E aí, professor Sono, qual estatal você quererá ser conselheiro? Olha, eu vou te falar do fundo do coração. A sensação que dá é que nós chegamos a uma situação, como a Bianca falou, estamos no fundo do poço. Não, nós estamos nos porões. O problema é que cada vez que a gente desce no porão, aparece um porão maior. Quando você vê isso aqui, é apenas a confirmação de que nós estamos já discutindo acerca da negociação para fazer um presidente de Câmara e um presidente do Senado. O que interessa são exatamente esses cargos. A questão já não é nem para beneficiar tal ou qual indivíduo, não é apenas isso. O perverso disso tudo é que eles dão proventos para algumas pessoas, só que o mais importante é que eles criam a sua teia de dependentes. Aí é que dá a força estratégica para cada um deles. Por exemplo, se de repente você tirar um cara muito pesado e ele tiver uma teia de dependentes gigantesca, você traz um problema que abala a estrutura do Estado. Porque o outro que entrar, ele vai ter que criar a sua própria teia ou assumir a teia de dependente do anterior. Se ele não assumir pelo menos parte da teia de dependente do anterior, ele vai trazer um problema interno. E aí começa a guerra e um começa a entregar o outro. Talvez por isso começam a surgir as denúncias. O mais perverso para mim é que essa estrutura, ela se mantém e ela é estimulada. Por quê? Porque é assim que se vive no Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele foi construído exatamente... Quando o Raimundo Fauro ele falou dos donos do poder, ele jamais imaginou que se chegaria a esse ponto, Pavinato. Ele jamais imaginou que se chegaria a esse ponto. Porque o que nós vivemos é algo maior, é pior, é uma estrutura em que os donos do poder eles estão como donos da máquina. Eles perceberam que se eles tiverem a máquina e criarem as suas redes dependentes, posso citar um exemplo, o Eduardo Cunha. Por que o Eduardo Cunha falou lá na Câmara, ele falou, se vocês me derrubarem, caem 200. Não é porque ele estava ameaçando, é porque ele sabia da teia que estava envolvida. Ele falou, se quando vocês me retirarem daqui, algo vai chegar e vai desestruturar com aqueles outros que estão envolvidos na teia que eu criei. Infelizmente, a gente vive uma realidade de aranhas que ficam cada uma criando a sua teia. O problema é saber o momento em que elas tentam se sobrepor. Por incrível que pareça, aí é que está a minha angústia. Eles estão pactuando entre si para tolerar que uma aranha avance na teia da outra. Aí você pega e vê uma situação como essa. Porra, são 328 milhões, são 300 e quantos indivíduos que estão envolvidos aqui? 323.216 funcionários terceirizados. E outra, a estrutura está sendo montada para permanecer, porque, ó,
prorrogado até 10 anos. O plano fica até 10 anos. Detalhe. Nesse esquema. Eles estão falando... O 10 anos é da empresa lá, da contratação, da licitação. O detalhe é que ele está falando desses 300 e poucos que a gente acha que é muito, não. Esses 300 e poucos são articuladores de pelo menos mais 4, 5 cada um. Assessores. E aí vai. Certa vez o professor, eu já encerro, o professor Percival Pugino, a gente estava conversando, estava participando de um debate, e ele falou, o grande problema é que essa árvore do Brasil, ela não tem mais caule, ela não tem mais madeira, ela só tem cupins. E a gente não sabe quando que essa árvore vai desabar. Talvez aquilo que o Christian Lobauer falou quando ele esteve aqui conosco, o problema é que não desaba, porque a gente olha para a árvore pensando a economia formal. A economia formal corresponde a 50% da economia brasileira. E o que sustenta isso é a economia informal. São aqueles caras que não têm carteira, são aqueles caras que vivem do crime, são aqueles caras que vivem da prostituição, são aqueles caras que vivem de tudo aquilo que é ilegal, mas que faz com que o dinheiro circule. E cria a sensação de que a gente pode se iludir de que tem uma pobre, mas não é miserável, não é rico, mas é classe média, porque continua circulando o consumo com um dinheiro que a gente não sabe nem se tem lastro, porque ele é produzido numa economia informal. Talvez seja essa a questão que faz com que o Brasil ainda continue subsistindo. Porque, olha, sinceramente, nós já estamos no 10º andar do porão, no fundo do poço. Meus queridos, Opa, não Vivi, basta... Só uma informação, você sabe quem está com a Aniele na Tupi, não? No conselho? O Lupe. O Lupe. É incrível, né? Olha que maravilha. 36 mil por mês, 433 mil reais por ano. O Lupe tem que abrir os olhos, né? Porque depois desse escândalo pode ser que ele esteja levando ferro por trás. Por que um ministro tem que ser conselheiro de alguma coisa? Que eu saiba, o trabalho de um ministro é suficientemente absorvente para ele não ter tempo para fazer nada além de estar preocupado com as suas políticas públicas. Porque o papel de um ministro, o cara bom mesmo é o secretário executivo, mas o papel do ministro é pelo menos ficar sambando, dançando, desfilando por lá para tentar mostrar que as suas políticas públicas são boas. Faz isso aí. A Margarete Menezes, ela vive sambando, rodando. Mas não deveria ganhar dinheiro do povo para fazer esses sambas. E esses já estaria no salário. Ô, professor, mas pensa bem. Lupe, é da Previdência. Ele tá lá querendo aprender como dar ferro no aposentado. Eles estão colocando Tem outra assim. explicação, gente. Estão pondo, né? São 80 mil extra, até 80 mil, na verdade, passando de 80 mil. Não é que é só o teto é 80, é chegando a mais do que 80 mil. Para quê? Então, assim, primeiro, que é uma renda extra. Renda extra quer dizer aquela coisa que você tem o seu salário, você tem o básico e você tem o extra, é o quê? As coisas que você vende da Shopee, né? Você vira ali uma revendedora de alguma coisa, né? De maquiagem, qualquer coisa assim. A pessoa comum faz renda extra desse jeito. Eles não, a renda extra deles é garantida só por quê? Por participar de reuniões. Não, mas agora você imagina, a pessoa que é secretária do gabinete ganha 5 mil por mês, é conselheira, ganha 40. Aí depende, tem conselho que paga mais, tem conselho que paga menos. E desde que seja de esquerda, né? Também. Não, óbvio, não sei o que é o quê. Ou do centrão. Na Vale é 110 mil reais. Sabe o que nos entristece, cara? Mais me entristece? Aí a gente consegue retirar essa galera. Assume o governo. Aí o que nós vamos fazer? Austeridade, vamos acabar com essa palhaçada, fazer com que o teto de salários realmente seja respeitado. Aí a gente faz tudo isso. Demora 3 anos para ajeitar o Brasil e eles vão para o meio da rua quebrar tudo e dizer que isso é manifestação popular. Isso é o direito de manifestação que está preservado na Constituição. Aí eles pegam, destroem tudo aquilo que foi feito, voltam para o poder para fazer a mesma coisa depois da gente ter lavado, pelo menos no mínimo, com água e sabão, as estruturas do poder.